Aí ele deu a explicação. Ai, ai. Aí ele deu a explicação. Boa noite, senhoras e senhores que nos acompanham pela página da Prefeitura Municipal de Carmo de Minas. E estamos dando início nessa noite maravilhosa da 8ª Jornada do Patrimônio Cultural de Minas Gerais. 2021, Caminhos do Patrimônio, Contemporaneidade, Novos Horizontes. E hoje, nesse evento maravilhoso, aqui na Praça Central de Carmo de Minas, a gente apresenta para vocês a Folia de Reis, Discípulos de Santo Reis. E vou chamar aqui à frente comigo para estar falando um pouco sobre a Folia de Reis, que é tradição aqui em Carmo de Minas, o seu coordenador Edmar. Por favor, Edmar. Boa noite, Edmar. Linda festa, né? Hoje é a 8ª Jornada do Patrimônio Cultural de Minas Gerais, com o apoio da Prefeitura Municipal de Carmo de Minas. Conta pra gente, pro pessoal que está em casa acompanhando na página da Prefeitura Municipal de Carmo de Minas, sobre a história, né, da Folia de Reis, da tradição, né, da tradicional Folia de Reis aqui em Carmo de Minas, quando começou. Gente, boa noite a todos. Primeiramente, eu queria agradecer o Maicon Rox pela oportunidade aí, né, o gerente aí da cultura, o prefeito Darcy pelo apoio, e agradecer aos companheiros mais uma vez pela presença, Ivo, Godica, o famoso Edil, Maicon, Orlando, o Wilton da Barra Grande, município de Cristina, está aí com a gente hoje, Zé Marquinho, meu pai, Denardi, município de Cristina, também da Barra Grande, Dilcinho, Tião Baú e o Walter, filho do Tião Baú. E também queria, né, mandar um abraço para os companheiros que não puderam estar com a gente hoje, Alexandre, né, e os outros pessoal aí. Então, conforme o DJ Ailton me fez a pergunta, como que começou, né, essa tradição? Essa tradição, conforme, né, na live passada, ela veio passada de geração para geração. Os meus, né, avós, tanto o pai do meu pai como o pai da minha mãe, eles gostavam muito. E meu pai, né, desde pequeno, começou a tocar com eles, veio crescendo nessa cultura, nessa religião. E assim veio dando continuidade, né? E depois, né, conforme eu disse também, o tio Cláudio, né, o tio Adilson também, que veio já de famílias diferentes, teve à frente também, conheceu, né, no caso, a irmã da minha mãe, juntou a família, né? Isso daí tudo é Deus, né, para a gente poder fazer essa festa maravilhosa hoje. E nesse caso, como que se procede Folia de Reis? Conforme eu disse, Folia de Reis é uma cultura, né? É uma festa religiosa. Cultura por quê? Né? No caso dos marungos, né, os famosos mascarados, eles representam os 3 reis do Oriente, que segundo o livro de São Mateus e de São Lucas, fala sobre o nascimento do menino Jesus. Né, que naquela época, uma estrela brilhou no céu, apontando o nascimento do menino Jesus. A Bíblia não relata, né, quais foram esses personagens. A Bíblia fala que vieram uns reis magos do Oriente. Isso no plural. A simbologia, ela conta a história, assim, baseado nos presentes que foram o ouro, o incenso e a mirra. E segundo os estudiosos de DJ Ailton, os reis magos naquela época, eles tinham muito conhecimento sobre teologia, né? Eles conseguiam esse autoconhecimento através das estrelas.
E conforme esses estudiosos, né, veio estudando, né, procurando saber como que era, né, esse fundamento tal, aí Gaspar, Baltazar e Belchior, ao qual, né, esses estudiosos apontou como os 3 principais elementos para poder levar esses presentes, surgiu, né, na nossa cultura a tradicional folia de reis, aonde os nossos antepassados, né, conforme eu disse, contava essa história. E a gente é agradecido, né, muito por eles. E hoje a gente tenta levar, né, essa religiosidade, não só a Carmo de Minas, né, mas nas nossas cidades vizinhas, Itanhandu, Itamonte, Olímpio Noronha, né, Cristina. Isso, é uma tradição dentro do Estado, ao qual ano passado ou ano retrasado, se eu não tiver ano retrasado, o governo de Minas ele reconheceu a Folia de Reis como um patrimônio cultural imaterial. Ou seja, né, fortaleceu. Só que, infelizmente, a Folia de Reis, né, tio Adilson, por favor, chega aqui na frente. A Folia de Reis hoje, infelizmente, ela não é bem vista. Por quê? Talvez, né, eu não estou criticando as falhas dos nossos antepassados. Envolvia muito bebida, né? E as pessoas, né, recebiam com aquela fé, com aquele amor, né, tio Adilson? E só que, infelizmente, né, a gente sofre consequências por causa disso. Eu vou contar um acontecimento aqui só para o nosso público entender. A intenção aqui não é citar nome de ninguém, não é ofender ninguém, né? É só usar isso como um exemplo. Esses dias perguntaram para mim, com todo respeito, Edmar, eu não tenho nada contra, mas, poxa, vocês sair batendo de casa em casa para poder pedir R$5 para virar dose de cachaça, isso é humilhante, não é? Falei, não, tudo bem, não tira a sua razão. Essa é a sua visão, concordo plenamente. Só que acontece o seguinte, eu respondi para ele. E se esses R$5 que a gente arrecada, de 5 em 5, transformar em 1.000, 2.000, durante a nossa jornada, né, tio Adilson, a gente encontra pessoas necessitadas, né, passando por dificuldades, tanto na parte financeira como na alimentação, e esse dinheiro a gente pega e deixa naquele lar. Isso é fé, amor, carinho, pelo que a gente faz. Com certeza, DJ Ailton. Por quê? Porque a gente, na nossa caminhada, né, tio Adilson, a gente encontra muita gente acamado, enfermo, né, passando por muitas dificuldades. E a intenção, né, primeiramente, usar o nome do menino Jesus, que é o símbolo principal da Folia de Reis, e os reis magos do Oriente, para nos inspirar, né, através dos nossos companheiros, para a gente poder dar um apoio, né, uma palavra amiga, um incentivo, né, fortalecer. Quantas vezes a gente deixou essas pessoas e no próximo ano seguinte, chegamos lá, essas pessoas já estavam de pé agradecendo, por quê? Porque o Santo Reis, né, através do menino Jesus, primeiramente, passou na casa deles e tirou eles daquela enfermidade. Isso é o símbolo da nossa Folia de Reis. Né? Se vocês olharem para todos os nossos componentes, estão todos de cara limpa. Né? Apoia essa ideia, né? Apoia essa cultura, conforme eu falei, é uma cultura bonita, né? Vem de geração, é uma religiosidade, DJ. É isso que eu tenho para falar no dia de hoje. Muito obrigado pela oportunidade. É isso aí, parabéns, Edmar. Agora, você falando de cultura, né? A gente ainda estamos na pandemia, né? Mas esse ano a Folia de Reis, discípulos de Santo Reis, né, vão estar presentes na casa
de todos os munícipes, não é isso? Então, conforme ele falou, esse ano, né, graças a Deus, aí a pandemia está bem branda. E se Deus quiser, no final do ano vai estar melhor ainda. Ao qual, né, as famílias vão se reunir, vão comemorar o ano difícil que a gente deixou para trás, né, tio Adilson? E conforme o DJ falou, a gente vai estar, sim, levando aí, né, o espírito de Santos Reis até a morada de vocês. Por quê? Porque quando eles avistaram a estrela no Oriente, eles saíram à procura do menino Jesus. E bateram de casa em casa conforme, né, a gente vai cantando e os três representando. Qual o significado daquela máscara? É assustar? Não. A Bíblia relata que rei Herodes queria o menino Jesus matar. Aquilo é um símbolo de esconderijo, de se esconder, né, de rei Herodes, para que rei Herodes não encontrasse os três através, né, não encontrasse o menino através dos três. Essa é a significância daquela máscara. Né? Só que voltado para a cultura, conforme o DJ Ailton na live passada mencionou, quando se vê uma folia de reis, volta no passado, né, tio? Lembra no avô, lembra no pai, lembra na mãe, né? É tudo isso, né? O significado da nossa folia de reis é isso daí. E se Deus quiser, final do ano, a gente vai com o nosso grupo, né, tio? Novamente está contando essa história. Certo, gente? Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade. Perfeito, Edmar. Diocínio está de parabéns, né, por manter essa cultura, né, que não pode acabar nunca, a Folia de Reis, não é isso, Diocínio? Não vai acabar, não. Nós vamos continuar com ela em pé. Se Deus quiser, final do ano nós estamos andando. Nós vamos cumprir nossa obrigação, né? Levando oração nas casas das pessoas que precisam. E é um nosso prazer de cantar, viu? Perfeito. Além de você que está nos acompanhando aí pela página da Prefeitura de Carmo de Minas, né? Além de andar aí pelos lares carmoenses, os discípulos de Santo Reis também percorrem aí outras cidades. Não é isso, Edmar? Com certeza. Conforme o DJ Ailton falou, a gente é muito bem recebido nos lugares que a gente passa. A gente deixa assim, né, tio, alegria, felicidade, paz, e a gente recebe também paz. Por quê? Porque os lugares que a gente deixa, as pessoas, nossa, a gente fica assim, a gente vem embora chorando, né? Por quê? Porque foi muito bom o recebimento, né, do nosso grupo, assim. E a gente só tem a agradecer. Voltando mais uma parte da história, DJ Ailton, você sabia que existia um quarto mago? O nome dele era Artaban. Hoje o que a gente está fazendo aqui, ó, é fora de época. Talvez o nosso grupo estranhe isso um pouco. Por quê? Porque a gente precisa de clima para vivenciar aquele momento, que é a época do Natal. Mas o quarto rei Artaban, ele procurou Jesus Cristo por 33 anos para ofertar o seu presente. Ou seja, era para ele ter saído com os três, Gaspar, Baltazar e Belchior. Mas o mais perto que ele chegou foi na crucificação. Mas eu não vou contar para não não tomar muito tempo. Mas se despertou uma curiosidade, entra lá, busca lá na página do Google, né, o quarto rei mago Artaban. Eu tenho certeza que vocês vão se emocionar com a história. E é isso que a gente faz hoje. Perfeito. Para você que está chegando agora, nos acompanhando, né, vai dando aí a sua curtida aí nessa live e também compartilhando. Pessoal de Carmo de Minas que moram hoje em outras cidades, em outros estados, vai compartilhando. Tenho certeza que daqui a pouquinho você vai se emocionar.
Essa é a 8ª Jornada do Patrimônio Cultural de Minas Gerais 2021, Caminhos do Patrimônio, Contemporaneidade, Novos Horizontes. Evento de hoje é a Folia de Reis, hoje aqui na Praça Matriz de Carmo de Minas. Aí ele deu a explicação. Ai, ai. Aí ele deu a explicação. Boa noite, senhoras e senhores que nos acompanham pela página da Prefeitura Municipal de Carmo de Minas. E estamos dando início nesta noite maravilhosa da 8ª Jornada do Patrimônio Cultural de Minas Gerais 2021, Caminhos do Patrimônio, Contemporaneidade, Novos Horizontes. E hoje, nesse evento maravilhoso, aqui na Praça Central de Carmo de Minas, a gente apresenta para vocês a Folia de Reis, Discípulos de Santo Reis. E vou chamar aqui à frente comigo para estar falando um pouco sobre a Folia de Reis, que é tradição aqui em Carmo de Minas, o seu coordenador Edmar. Por favor, Edmar. Boa noite, Edmar. Linda festa, né? Hoje é a 8ª Jornada do Patrimônio Cultural de Minas Gerais, com apoio da Prefeitura Municipal de Carmo de Minas. Conta pra gente, pro pessoal que está em casa acompanhando na página da Prefeitura Municipal de Carmo de Minas, sobre a história, né, da Folia de Reis, da tradição, né, da tradicional Folia de Reis aqui em Carmo de Minas, quando começou. Gente, boa noite a todos. Primeiramente, eu queria agradecer o Maicon Rox pela oportunidade aí, né, o gerente aí da cultura, o prefeito Darcy pelo apoio, e agradecer aos companheiros mais uma vez pela presença, Ivo, Godica, o famoso Edil, Maicon, Orlando, o Wilton da Barra Grande, município de Cristina, está aí com a gente hoje, Zé Marquinho, meu pai, Denardi, município de Cristina também da Barra Grande, Dilcinho, Tião Baú e o Walter, filho do Tião Baú. E também queria, né, mandar um abraço para os companheiros que não puderam estar com a gente hoje, Alexandre, né, e os outros pessoal aí. Então, conforme o DJ Ailton me fez a pergunta, como que começou, né, essa tradição? Essa tradição, conforme, né, na live passada, ela veio passada de geração para geração. Os meus, né, avós, tanto o pai do meu pai como o pai da minha mãe, eles gostavam muito. E meu pai, né, desde pequeno, começou a tocar com eles, veio crescendo nessa cultura, nessa religião. E assim veio dando continuidade, né? E depois, né, conforme eu disse também, o tio Cláudio, né, o tio Adilson também, que veio já de famílias diferentes, teve à frente também, conheceu, né, no caso, a irmã da minha mãe, juntou a família, né? Isso daí tudo é Deus, né, para a gente poder fazer essa festa maravilhosa hoje. E nesse caso, como que se procede Folia de Reis? Conforme eu disse, Folia de Reis é uma cultura, né? É uma festa religiosa. Cultura por quê? Né? No caso dos marungos, né, os famosos mascarados, eles representam os 3 reis do Oriente, que segundo o livro de São Mateus e de São Lucas, fala sobre o nascimento do menino Jesus. Né? Que naquela época, uma estrela brilhou no céu, apontando o nascimento do menino Jesus. A Bíblia não relata, né, quais foram esses personagens. A Bíblia fala que vieram uns reis magos do Oriente. Isso no plural. A simbologia, ela conta a história assim, baseado nos presentes que foram o ouro, o incenso e a mirra. E segundo os estudiosos de DJ Ailton, os reis magos naquela época, eles tinham
muito conhecimento sobre teologia, né? Eles conseguiam esse autoconhecimento através das estrelas. E conforme esses estudiosos, né, veio estudando, né, procurando saber como que era, né, esse fundamento tal, aí Gaspar, Baltazar e Belchior, ao qual, né, esses estudiosos apontou como os 3 principais elementos para poder levar esses presentes, surgiu, né, na nossa cultura a tradicional folia de reis, onde os nossos antepassados, né, conforme eu disse, contava essa história. E a gente é agradecido, né, muito por eles. E hoje a gente tenta levar, né, essa religiosidade, não só a Carmo de Minas, né, mas nas nossas cidades vizinhas, Itanhandu, Itamonte, Olímpio Noronha, né, Cristina. Isso, é uma tradição dentro do Estado, ao qual ano passado ou ano retrasado, se não tiver ano retrasado, o governo de Minas ele reconheceu a Folia de Reis como um patrimônio cultural imaterial. Ou seja, né, fortaleceu. Só que, infelizmente, a Folia de Reis, né, tio Adilson, por favor, chega aqui na frente. A Folia de Reis hoje, infelizmente, ela não é bem vista. Por quê? Talvez, né, eu não estou criticando as falhas dos nossos antepassados. Envolvia muito bebida, né? E as pessoas, né, recebiam com aquela fé, com aquele amor, né, tio Adilson? E só que, infelizmente, né, a gente sofre consequências por causa disso. Eu vou contar um acontecimento aqui só para o nosso público entender. A intenção aqui não é citar nome de ninguém, não é ofender ninguém, né? É só usar isso como um exemplo. Esses dias perguntaram para mim, com todo respeito, Edmar, eu não tenho nada contra, mas, poxa, vocês sair batendo de casa em casa para poder pedir R$5 para virar dose de cachaça, isso é humilhante, não é? Falei, não, tudo bem, não tira a sua razão. Essa é a sua visão, concordo plenamente. Só que acontece o seguinte, eu respondi para ele. E se esses R$5 que a gente arrecada, de 5 em 5, transformar em 1.000, 2.000, durante a nossa jornada, né, tio Adilson, a gente encontra pessoas necessitadas, né, passando por dificuldades, tanto na parte financeira como na alimentação, e esse dinheiro a gente pega e deixa naquele lar. Isso é fé, amor, carinho, pelo que a gente faz. Com certeza, DJ Ailton. Por quê? Porque a gente, na nossa caminhada, né, tio Adilson, a gente encontra muita gente acamado, enfermo, né, passando por muitas dificuldades. E a intenção, né, primeiramente, usar o nome do menino Jesus, que é o símbolo principal da Folia de Reis, e os reis magos do Oriente, para nos inspirar, né, através dos nossos companheiros, para a gente poder dar um apoio, né, uma palavra amiga, um incentivo, né, fortalecer. Quantas vezes a gente deixou essas pessoas e no próximo ano seguinte, chegamos lá, essas pessoas já estavam de pé agradecendo, por quê? Porque o Santo Reis, né, através do menino Jesus, primeiramente, passou na casa deles e tirou eles daquela enfermidade. Isso é o símbolo da nossa Folia de Reis. Né? Se vocês olhar para todos os nossos componentes, estão todos de cara limpa. Né? Apoia essa ideia, né? Apoia essa cultura, conforme eu falei, é uma cultura bonita, né? Vem de geração, é uma religiosidade, DJ. É isso que eu tenho para falar no dia de hoje. Muito obrigado pela oportunidade. É isso aí, parabéns, Edmar. Agora, você falando de cultura, né? A gente ainda estamos na pandemia,
Né? Mas esse ano, a Folia de Reis, discípulos de Santo Reis, né, vão estar presentes na casa de todos os munícipes, não é isso? Então, conforme ele falou, esse ano, né, graças a Deus, aí a pandemia está bem branda, e se Deus quiser, no final do ano vai estar melhor ainda, ao qual, né, as famílias vão se reunir, vão comemorar o ano difícil que a gente deixou para trás, né, tio Adilson? E conforme o DJ falou, a gente vai estar, sim, levando aí, né, o Espírito de Santos Reis até a morada de vocês. Por quê? Porque quando eles avistaram a estrela no Oriente, eles saíram à procura do menino Jesus. E bateram de casa em casa conforme, né, a gente vai cantando e os três representando. Qual o significado daquela máscara? É assustar? Não. A Bíblia relata que rei Herodes queria o menino Jesus matar. Aquilo é um símbolo de esconderijo, de se esconder, né, de rei Herodes, para que rei Herodes não encontrasse os três através, né, não encontrasse o menino através dos três. Essa é a significância daquela máscara. Né? Só que voltado para a cultura, conforme o DJ Ailton na live passada mencionou, quando se vê uma folia de reis, volta no passado, né, tio? Lembra no avô, lembra no pai, lembra na mãe, né? É tudo isso, né? O significado da nossa folia de reis é isso daí. E se Deus quiser, final do ano, a gente vai com o nosso grupo, né, tio? Novamente está contando essa história. Certo, gente? Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade. Perfeito, Edmar. Diocínio está de parabéns, né, por manter essa cultura, né, que não pode acabar nunca, a Folia de Reis, não é isso, Diocínio? Não vai acabar, não. Nós vamos continuar com ela em pé. Se Deus quiser, final do ano nós estamos andando. Nós vamos cumprir nossa obrigação, né? Levando oração nas casas das pessoas que precisam. E é o nosso prazer de cantar. Viu? Perfeito. Além de você que está nos acompanhando aí pela página da Prefeitura de Carmo de Minas, né? Além de andar aí pelos lares carmoenses, os discípulos de Santo Reis também percorrem outras cidades. Não é isso, Edmar? Com certeza. Conforme o DJ Ailton falou, a gente é muito bem recebido nos lugares que a gente passa. A gente deixa assim, né, tio, alegria, felicidade, paz, e a gente recebe também paz. Por quê? Porque os lugares que a gente deixa, as pessoas, nossa, a gente fica assim, a gente vem embora chorando, né? Por quê? Porque foi muito bom o recebimento, né, do nosso grupo, assim. E a gente só tem a agradecer. Voltando mais uma parte da história, DJ Ailton, você sabia que existia um quarto mago? O nome dele era Artaban. Hoje o que a gente está fazendo aqui, ó, é fora de época. Talvez o nosso grupo estranhe isso um pouco. Por quê? Porque a gente precisa de clima para vivenciar aquele momento, que é a época do Natal. Mas o quarto rei Artaban, ele procurou Jesus Cristo por 33 anos para ofertar o seu presente. Ou seja, era para ele ter saído com os três, Gaspar, Baltazar e Belchior. Mas o mais perto que ele chegou foi na crucificação. Mas eu não vou contar para não não tomar muito tempo. Mas se despertou uma curiosidade, entra lá, busca lá na página do Google, né, o quarto rei mago Artaban. Eu tenho certeza que vocês vão se emocionar com a história. E é isso que a gente faz hoje. Perfeito. Para você que está chegando agora, nos acompanhando, né, vai dando aí a sua curtida aí nessa live, também compartilhando. Pessoal de Carmo de Minas que moram hoje em outras cidades, em outros estados, vai compartilhando
Tenho certeza que daqui a pouquinho você vai se emocionar. Essa é a 8ª Jornada do Patrimônio Cultural de Minas Gerais 2021, Caminhos do Patrimônio, Contemporaneidade, Novos Horizontes. Evento de hoje é a Folia de Reis, hoje aqui na Praça Matriz de Carmo de Minas.